Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber o pastor Jaime Feliciano, atualmente pastor setorial em Pirituba, setor 62. Pastor Jaime, que alegria te receber, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Bom dia, na paz do Senhor, pastor André, e a todos vocês que nos ouvem neste momento, nos assistem. Eu estou feliz por poder estar aqui, ter recebido este convite para poder contar um pouco da minha história, para que aqueles que ainda não me conhecem possam conhecer alguns detalhes, né, da nossa vida, e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, do pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, e quero dizer que estou feliz de estar aqui nesta manhã. Pois é, pastor Jaime, a alegria maior é nossa. Sabemos que o pastor é muito requisitado, tem muitos compromissos e nós só temos que agradecer por o pastor ter reservado esse tempo na sua agenda para estar conosco nessa manhã compartilhando um pouco da sua história. A alegria de estar aqui é minha, eu sou grato a Deus pela oportunidade e feliz. Estou sempre à disposição do ministério, de tudo aquilo que for necessário, possível, é com muita alegria que a gente faz. Glória a Deus. Pastor Jaime, eu já quero até pedir perdão pela minha voz. Esse tempo seco, a nossa voz fica muito sensível, muito fragilizada. Então hoje eu estou apresentando um pouco mais de rouquidão aos irmãos que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelo rádio. Peço perdão aí pela minha voz, mas estou me recuperando. Eu até pensei em cancelar o programa de hoje, mas eu falei, não, a gente não pode perder essa oportunidade tão preciosa de bater um papo com o pastor Jaime. Deixa eu lhe dizer que sua voz continua bonita, viu? Pode ficar Muito obrigado. Tranquilo que ela continua bonita como está. Amém. Pastor Jaime, para a gente já iniciar o nosso bate-papo, nós sabemos que todo homem e toda mulher que tem uma chamada de Deus, tem um projeto do céu sobre a sua vida, ele é odiado e perseguido pelo diabo. E eu soube que o pastor, desde a sua infância, o diabo luta brutalmente contra a sua vida. Com 1 ano de idade, o pastor foi atropelado por uma caminhonete. Conte para nós como que aconteceu isso. Pois é. Infelizmente, todo homem de Deus, todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, ou tem uma chamada do céu, ele é perseguido realmente. Eu posso contar essas experiências. Esta primeira que o senhor acabou de mencionar, eu tinha em torno de 1 ano e meio de idade e fui atropelado por um senhor chamado Américo, português, com seu veículo, saindo ali daquele mercado que tinha o nome de Casa Mendes, né? Este milagre que aconteceu, ele também está relatado em um livro escrito por um médico que é um pastor batista, já faleceu. Sim. Chama Milagre de uns Jovens Médicos. Então, tudo aquilo que ele viveu como experiência, que ele entendeu que foi sobrenatural, Sim. Ele como médico, ele relatou ali naquele livro. E eu faço parte ali, fui atropelado, passou com as rodas traseiras, né, sobre o meu corpo, uma criança de 1 ano e meio de idade, e quando gritaram para ele, olha o menino, né? Sim. Ele não havia percebido que ele tinha me atropelado. Ele brecou e ia voltar.
Meu Deus. Porém, ele entendeu ali o socorro não havia naquela cidade o socorro que fosse à altura do acontecido e o susto, né, momentâneo. Me levaram para a cidade de Dracena, 40 quilômetros, mas nenhum osso se quebrou. Nenhum osso se quebrou. Carrego comigo uma cicatriz pequena, mas só para lembrar, né, do acontecimento. Foi um grande milagre de Deus. Deus ali guardou a sua vida. Guardou a minha vida com as mãos potentes e nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Né? E se não bastasse isso, pastor Jaime, aos 3 para 4 anos de idade, o senhor também foi afogado. Outras experiências marcantes, quando estou na igreja ou em algum lugar, quando sempre ministro a palavra, não gosto de falar sobre esse assunto. Sim. Porque parece que você está contando alguns eventos para chamar a atenção da igreja. Mas realmente eu tive umas experiências que são marcantes. Eu tinha quase 4 anos de idade, que é a diferença de nascimento do meu irmão mais após mim, que é o Ricardo. Então, quando ele nasceu, minha mãe dizia que eu chorava muito, não é? Naturalmente, quem sabe os ciúmes ali, da falta da mãe, né, com o bebê nascido. E ela pediu para um irmão meu mais velho que eu na oportunidade, mas tinha também 9 anos, José Cláudio, e ele me pegou e foi até a margem do Rio Paraná. Chegando na margem do rio, subiu num barco. E estando ali, o barco se despegou da barranca e naqueles movimentos, eu caí naquelas águas. Então, e ali me procuravam, ele começou a gritar e pessoas vieram, mergulhavam em busca de me socorrer. O tempo começou a se passar, né? Eles já estavam ali procurando, na verdade, ali um corpo, né, de uma criança, né? Sim. E uma experiência muito importante, marcante para a minha vida ali naquele momento, pastor André. E é como se eu estivesse vivenciando aquilo agora, é como se eu estivesse vendo aquele acontecimento. Meu Deus. Que eu estivesse alçado aos 15 metros de altura, coisa assim, e como se dali eu estivesse vendo o que estava acontecendo. As pessoas desesperadas no barranco, né? Familiares, pessoas que estavam ali, conhecidos, os que estavam me procurando nas águas, mergulhando, até que um senhor, um pescador, que era conhecido pelo nome de José Barriga, e ele me encontrou lá. Eu estava debaixo de um batelão, tinha ali um restaurante, pequeno restaurante, Sim. feito dentro da água, era um flutuante, e do senhor Argemiro, e eu ali caí, fui arrastado ali para debaixo. Pastor Jaime, permita-me interromper. O senhor se recorda mais ou menos, ou tem uma base de quanto tempo o senhor ficou ali debaixo das águas? Então, eu não sei, eu não posso afirmar aqui um tempo, porque eu poderia errar aqui. Mas eles já estavam procurando alguém que já tivesse morrido, entende? Alguém que já tivesse perdido a vida, porque o afogamento ele acontece muito rápido. Né? Questão de minutos. Questão de minutos, né? E foram minutos e minutos até que me encontraram. Eu estava lá vendo, me lembro como se estivesse assistindo uma tela de uma TV, ele subindo comigo nos braços ali, e quando ele sobe, ele me vira de ponta cabeça e me segura pelos pés. Quando ele me segurou pelos pés, ali, aí já não me recordo mais. Meu Foi Deus. quando eu acordei lá, no meu corpo ali, e graças a Deus também, não creio que não ficou nenhuma sequela, eu estou aqui, mas esse era um fato conhecido na minha cidade em todo o tempo, né? Então a gente pode considerar que o pastor ressuscitou ali. Eu acredito que foi um evento sobrenatural. Foi um evento sobrenatural. Glória a Deus. Como os outros que vieram, né? E posso adiantar ao senhor? Claro, com certeza. Eu, 15 anos de idade, mais ou menos, eu trabalhava ali com autopeça do meu irmão mais velho e meu tio, e a gente tinha um amigo que nós treinávamos ciclismo, né? Então, após o expediente ali do trabalho, a gente sempre saía para dar
uma pedalada para treinar para os eventos que aconteceriam. Eram vários quilômetros. E voltando para a minha cidade, chegando do treino, nós temos a cidade de Panorama, né? Tudo isso aconteceu na cidade de Panorama, onde eu nasci. Então, para chegar na cidade, nós temos assim uma descida muito grande, um declive muito grande para chegar na cidade, mais de 2 quilômetros de declive, até bonito de se ver, uma linda paisagem. Mas eu ali estava escuro, mês de junho, mês frio, e eu dei de frente com outros 2 ciclistas que iam subindo de frente comigo. Colidimos ali. Meu Deus. E ali foram algumas fraturas consideráveis, né? 3 dedos do pé, mão, braço, e o mais importante que eu fraturei a mandíbula. Fraturei 2 lugares, a mandíbula frontal. Fui socorrido para a cidade de Dracena, de novo, e estando ali, os médicos acharam que eu estava, acho que, inconsciente, e eu vi eles falando entre si, poxa, esse moço nasceu de novo. Teve uma fratura frontal de mandíbula, esse nasceu de novo. Então, mais um milagre aí a ser contado, né? A ser contado, tipo, de grandes livramentos de Deus para com a minha vida. A misericórdia de Deus aí, eu acredito, com um propósito, né? Com certeza. Hoje a gente enxerga isso hoje... em ver tudo aquilo que Deus tem realizado no ministério do pastor. A gente passa a entender o porquê dessa fúria do império das trevas contra a vida do pastor. Interessante, pastor Jarme, que tudo isso aconteceu, mas o pastor ainda não era evangélico. O pastor vem de um lar católico. E fala para nós como que aconteceu a sua conversão. Então, eu nasci em um lar católico, não é? E cristão, católico. Fiz todos os trabalhos que da religião exige, não é? A princípio, fui batizado na Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, catecismo na Igreja Católica. Tinha um padre Tiago, me lembro muito bem, um canadense que ele vinha na propriedade do meu avô para ministrar essas aulas de catecismo para nós e alguns outros primos. Porém, também não cresci ali na igreja. Fui até um período de adolescência pequeno e acabei me afastando, estando sempre aquela coisa de confessar uma religião, mas que você não vive ela, né? Sim. E aí, mudando para Marília, atrás de... Um irmão meu mudou para Marília, tinha um comércio lá, uns negócios na cidade. Isso me levou também a ir para a cidade de Marília, mudar para lá. Chegando em Marília também, como sempre fui desde moço, desde bem jovem, já empreendendo, fazendo coisas que... querendo produzir, crescer, tornar-se grande em relação a comércio e até em dinheiro, essas coisas que é comum. Sim. Nós tínhamos essa coisa de empreender sempre. E eu vim para Marília, comecei a empreender. Empreendi ali, quando cheguei em Marília, eu montei um bar, era uma choperia que tinha o nome de Barão, um bar maravilhoso, uma coisa esplendorosa, assim, do momento. Abrimos aquilo, mas é uma coisa que não foi para a frente. Sim. Ela teve problemas. E diante daqueles problemas, que foi criada uma situação meio que desesperadora em relação ao financeiro, e eu tive ali alguns problemas em relação a isso, e conheci nesse intermédio um advogado. Sim. Que veio para fazer alguma cobrança ali de ao que a gente devia e aquelas coisas ali. E esse rapaz, esse senhor, ele era um pastor da Assembleia de Deus. Ele é um pastor da Assembleia de Deus, pastor Josué Covo. E naquela fala, ele foi algo divino, porque antes que ele me expusesse qualquer cobrança ou qualquer outra coisa daquilo que ele veio a fazer, ele pregou o evangelho para mim, eu aceitei Jesus ali, naquele dia, na frente, naquela hora. Glória a Deus. E ele disse, olha, agora você precisa fazer isso diante da igreja. E ele me levou para a igreja.
Sim. para o templo sede em Marília, onde estava o pastor Elando e Mariano, Sim. onde está até hoje, né? E ali eu confessei diante da igreja, aceitei Jesus Cristo, e aí começou a nossa caminhada. Que benção. E pastor Jaime, assim que o senhor aceitou a Jesus, já foi uma decisão definitiva ou o senhor ainda teve alguma dúvida? Foi aquela conversão radical? Foi. Ou ainda ficou algumas sequelas do mundo que Jesus teve que trabalhar com o tempo? Pastor André, eu não tinha... eu vejo muitos testemunhos aí, né, de conversão. Por exemplo, eu aceitei Jesus e foi algo efetivo ali. Coração, alma, corpo. Glória a Deus. Aceitei Jesus com uma vontade, um desejo, uma coisa tremenda. Eu fui para a igreja de corpo e alma e não tinha vícios assim, por exemplo. Eu nunca fumei, bebi da juventude um dia ou outro, não tinha. Eu tinha um vício, eu jogava, meu vício era jogo. Sim. Né? Meu vício era jogo. Mas eu fui liberto, Deus me libertou daquelas Glória situações imediatamente. Glória a Deus. Né? Imediatamente, eu não tive nenhuma dificuldade assim. A minha vida passou a servir a Deus. Sim. Era o trabalho e servir a Deus. Eu tinha uma vida, os meus domingos eram das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, servindo a Deus na igreja, em evangelismos na feira, em programa de rádio em Marília, em evangelismo em 2 casas, casa de recuperação, numa instituição espírita chamada Fumares. Então, eu vim com toda a força, Deus me trouxe para a obra, tanto que no segundo culto que eu fui na igreja, Sim. Um dos obreiros se levantou quase no final do culto, se dirigiu até a mim e disse: moço, Deus te chamou para o trabalho. Eu não entendi nada. Falei, Meu Deus. Eu não conhecia nada do evangelho, do que é ser um cristão, né? Do que é a obra de Deus. Eu fiquei com aquilo. Mas o que é isso? Deus me chamou para o trabalho. Estou trabalhando, né? Mas, breve eu descobri o que é que Deus estava querendo, né? Glória a Deus. De mim, né? Sim. E graças a Deus fomos aí nessa caminhada. E está trabalhando até hoje. Sem parar. Nós trabalhamos com Glória a Deus. Muita alegria no meu coração. Eu trabalho... Glória a Deus. Eu digo, pastor André, isso aqui não é para trazer emoção para ninguém, mas eu trabalho a obra de Deus. Eu tenho um carinho especial pelos irmãos da igreja. Sim. Eu faço, e por onde eu passei, o irmão pode fazer as perguntas aos membros. Tem um carinho especial pelos membros, pelas almas, né? Isso aí, a minha dedicação é para isso. E pastor Jaime, eu soube que as coisas de Deus na sua vida foram acontecendo muito rápidas. Tanto é que o senhor foi considerado lá em Marília, na época, como o diácono pregador. É. Como que foi que o pastor recebeu o dom da palavra? Então, rapaz, é algo interessante isso daí, porque estando na igreja já ali, servindo, e um dia eu estou ali na igreja sede, como era o lugar onde eu congreguei sempre. Sim. E um pastor que era o vice, pastor presidente não estava, estava o vice. Sim. E esse pastor olhou para mim e falou: vamos ouvir hoje um testemunho com o nosso irmão Jaime, né? Ele está aqui conosco já há um tempo. Vamos ouvir o que ele pode dizer aqui? E pastor André, eu fui, pastor André, sim, para o púlpito, mas sim, eu fui coração apertado, com muito temor, muito sim, medo ali. E quando eu cheguei no púlpito ali, quando eu cheguei, que eu fui para tomar o microfone, eu larguei. sim, Voltei nele e disse: pastor Jesus Fatia, vamos deixar para outro dia, né? E desci rapidamente. Meu Deus. Não tive coragem. Sim. Mas ficou tudo bem, ele entendeu, era um novo convertido, estava ali. Mas no domingo seguinte, não houve escape. Pastor Elando, estando, nem sabia do acontecido, olhou para mim e falou: vamos ouvir um testemunho com o jovem Jaime, que está aqui na igreja conosco. E aí eu fui, falei: bom, hoje não tem jeito. E eu fui, irmão, e dando aquele testemunho ali, sim, e lendo aquela palavra, ali Deus já começou a me usar. Glória a Deus. Deus começou a me usar, irmão.
e começou a me usar através da mensagem da palavra de Deus, e eu fui galgando aí de porteiro da igreja, um trabalho que eu amei na igreja, irmãos. Sim. Se eu pudesse retornar a ser um porteiro da igreja para receber os irmãos na chegada do templo, Glória a saudar Deus. cada um deles com a paz do Senhor ali e o aperto de mão, eu voltaria. Acho que é a única coisa que eu faria, que eu tenho saudades. Muito Glória bem, a aí Deus. fui para o diaconato, mas os irmãos começaram das congregações. Marília é um campo muito grande, Sim. é um campo com muitas cidades e muitas congregações, e os irmãos começaram a me convidar para que fosse testificar e ministrar a palavra. E aí, aquela dupla, Joel e Jonas, né, que eram irmãos do pastor, um dia eu fui para um congresso lá que me convidaram, que eles estavam cantando. Sim. E eles me viram ali pregar e me apelidaram de o diácono pregador. E dali eu fui o diácono pregador. Glória a Fui diácono Deus. por mais um período de 1 ano e pouco. E em seguida fui ao presbitério, né? Mas ficou aquele apelido marcante aí que eu louvo a Deus por isso. Foi muito bom. Que bênção, pastor Jaime. Pois é, meus irmãos, você que está chegando agora e está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou acabou de sintonizar sua rádio na DFM 88.7, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Estamos aqui em um bate-papo muito espiritual com o pastor Jaime Feliciano. Compartilhe aí com seus amigos a programação, porque com certeza todos serão impactados pelo céu nessa manhã de terça-feira. Pastor Jaime, agora conta para nós como foi trabalhar ao lado do pastor Elandi, que para nós da Assembleia de Deus é uma grande referência, e o pastor teve a oportunidade, o privilégio de aprender ao lado dele. Olha, pastor André, são experiências vividas que não tem como esquecer, né? Sim. Pastor Elandi Mariano, eu afirmo aqui com todas as letras, um homem de Deus, de um conhecimento profundo, um homem que tem uma experiência com Deus muito grande, um homem, um ministério profícuo, abençoado, ministério da palavra, um grande ensinador, eu considero, das Assembleias de Deus. Sim. Um dos grandes ensinadores das Assembleias de Deus, pastor Elandi. Eu aprendi a amar as ovelhas com o pastor Elandi. Um amor especial, um trato especial com o rebanho, né? Sim. Porque a gente vê muitas dificuldades aí, mas o pastor Elandi, ele trata o povo com uma... Ele me ensinou, o pastor Elandi me ensinou algo que eu carrego no meu ministério, ele me ensinou na prática, né? Que se há alguém na igreja, no contexto da igreja, no contexto do ministerial, se há alguém que é patrão, é o povo. Os pastores, ele nos coloca como se fosse, e somos, servidores desse povo. Glória né? a Deus. Infelizmente, há muitos por aí, não na nosso ministério, mas a gente vê histórias e vê que há muitos pastores que eles pensam que a igreja é um comércio, ele é o patrão e o povo seus funcionários, né? Muito Sim. por aí. Aqui, graças a Deus, o Ministério do Belém, nós somos ensinados diferentes. Sim. E eu aprendi assim. Então isso nos fez aprender e respeitar a igreja, amar a igreja, né? Amar o rebanho, né? E isso, o pastor Elandi, ele faz, porque não posso dizer fazia, perdão. Não posso dizer fazia, porque ele faz até o dia de hoje, né? Incansavelmente. Sim. Homem de Deus. Só tem que agradecer a Deus pela vida dele, da irmã Zilda, sua esposa, e de todos os seus familiares. São 5 filhas, né? São 5 filhas. Então, seus genros, todos amigos, queridos. Pastor Jaime, eu soube que no início do seu ministério, o pastor foi desacreditado por alguns colegas de ministério, né? Que até pensaram que o pastor não iria durar muito tempo, não iria muito longe, o pastor não vinha de uma família influente. Pois é. E como foi para o pastor receber o descrédito de alguns colegas? Porque às vezes a gente espera que a palavra que vai nos desmotivar vai vir do lado de fora.
Pois é. Mas às vezes do lado de dentro que nós temos as maiores decepções. Pastor André, o senhor tocou em algo de uma importância muito grande e que isso possa servir de alento àqueles que estão ouvindo, de aprendizado e de experiência mesmo. Porque Claro. eu estava em meu comércio, um centro automotivo, ali na rua Coronel Galdino, em Marília, estava lá dentro do meu comércio. E se apresentou lá um carro para ser consertado com os demais. E de repente eu vi que lá tinha um moço e ele me olhava muito. Sim. E ele veio até mim. Hoje ele é um missionário na Bahia, era Sim. filho de um pastor, mas lá nessa oportunidade eu não tinha nenhuma intimidade com ele ainda. Tinha visto uma vez ou outra, né? Mas ele veio até mim e Deus o tomou em palavra profética. Glória a E Deus. ele profetizou sobre a minha vida Eu e creio. me disse que Deus havia me chamado, me guardado até ali, me chamado para que eu presidisse sobre o povo, que eu pastoreasse o povo e presidisse. Bom, aquilo eu fiquei feliz, naturalmente, e passou um dia ou outro, eu tive a oportunidade de estar com os pastores ali, do ministério ali nosso. Sim. Alguns pastores, eu lembro como se fosse hoje, e cada um deles, naturalmente não mencionarei o nome, por ética, mas quando eu contei, irmãos, que Deus tinha falado que me chamou para presidir sobre o povo, a reação deles não foi assombrosa a princípio. Porque eles começaram a rir. E riram muito. E falaram palavras desmotivadoras. Um deles, eu me lembro como se fosse agora, ele riu tanto que ele sentiu, acho que uma dor assim no abdômen. Sim. Chegou a sentar no chão. Meu Deus. E alguns disseram, deixa eu te falar uma coisa, você tem sobrenome de Bezerra da Costa? Olha só, a importância dessa pergunta sua hoje, e nós trazemos isso aqui à luz. Você tem sobrenome de Bezerra da Costa? Você tem sobrenome de Padilha? Pastor Padilha, com todo saudoso pastor Padilha. Sim. Com todo o respeito, ele tinha um nome, né, muito respeitado. Uma referência. Uma referência eterna, né, também. E eles fizeram... E eu disse, não. Eles falaram, então deixa de ser bobo, rapaz, deixa de ser tonto. Fica acreditando nessas palavrinhas aí. Você chegou agora aqui, está querendo dizer alguma coisa? E aquilo eu virei até como de chacota para eles, irmãos. Mas o tempo passou. E o que eles não sabiam, irmãos, é que realmente foi Deus que havia falado Glória comigo. a Deus. E eu estou aqui, e essa palavra, ela foi confirmada por Deus, era uma palavra profética, ia ser o tempo, e muito rápido dali, pouco tempo depois dali, Deus veio para confirmar essa promessa. Então eu posso dizer agora, aqueles que nos ouvem, pastor André, Sim. jovens obreiros, que sempre tem uma chamada forte, que já ouviu Deus falar com você e fazer promessas, olha aí, moço, fique firme, porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. A seu tempo vai acontecer, tá? Glória Não a se Deus. deixe levar por palavras que venham tirar a sua motivação, porque o papel do inimigo é fazer com que nós sejamos desmotivados, que a dúvida entre no nosso coração e que a gente perca a força de fazer a obra do Senhor. Então isso é importante a gente falar aqui. Pastor Jaime, diante dessa experiência que o pastor relatou, o pastor pode confirmar que Deus não brinca quando faz uma promessa? Não brinca. Deus não brinca quando faz Glória uma a promessa. Deus. E outra coisa importante, irmãos, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Não precisa ter um nome conhecido, um Não. sobrenome renomado. Não, hoje eu sei que quem usou no tempo foi um jovem que hoje é um missionário na Bahia, o pastor Gerson, mas na oportunidade era um jovem. Entende? Então Deus Perfeitamente. usa os seus vasos, Glória a os seus Deus. escolhidos. Glória a E Deus. Deus continua usando e falando. Que maravilha, pastor Jaime. E o primeiro campo que o pastor presidiu foi Yandeara, né? Yandeara é um nome Yandeara. que na língua tupi-guarani é Deus seja louvado. E de lá foi presidir Olímpia. Por exemplo, saí de Marília, fui chamado para o ministério pelo nosso pastor, José Herdo Bezerra da Costa,
E assumi em Andeara, fiquei ali alguns anos em Andeara, fazendo um trabalho. Aí de lá fui para a Olímpia também, pelo ministério. Fui para a Olímpia, passei em Olímpia mais alguns anos, né? Esses dois somaram 12 anos, quase 13 lá, Sim. né? Dessas duas presidências, e fui chamado pelo ministério para vir para São Paulo. Vim para São Paulo e uma semana aqui assumi o setor de Tatuapé, né? O setor de Tatuapé. Fiquei ali 1 ano e 11 meses do Tatuapé. Pastor Jaime, e o senhor sentiu dificuldade na adaptação? Interior, agora aqui na capital, essa correria que a gente vive no dia a dia, ou o senhor se adaptou de forma tranquila? Pastor André, é interessante isso daí falar, porque a gente ouve, a igreja é tudo igual. Não, a igreja não é igual. A igreja, ela tem os seus costumes locais também, não é? Pessoas de acordo com a cultura, de acordo com situações financeiras e outras coisas mais. Então, cada igreja tem o seu jeito, tem o seu jeito. Sim. E o interior é bom. Mas o senhor sabe, e quando eu vinha de lá do interior para São Paulo, e eu vinha muito, porque preguei muito aqui em São Paulo, em congressos de setores, eu preguei muitos aí, graças a Deus. Era muito convidado. Setores como Pimenta, Caeiras e tantos outros. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu vinha com medo para São Paulo, sabe? Uma tensão. Mas quando cheguei aqui, irmãos, Deus me deu uma paz, uma tranquilidade tão grande. Parece que eu nasci aqui. Parece que eu me formei aqui. Eu estou aqui na maior alegria do mundo e para mim é minha casa. Parece que eu nasci aqui em São Paulo. Então foi uma preparação de Deus mesmo. Foi de Deus. Quando Deus está no negócio, pastor, nada dá errado. Deus tem as maneiras de trabalhar que você só entende após o acontecimento, não é? Verdade. Mas, confie. Deus estiver fazendo uma mudança na sua vida, alguma coisa, pode permanecer confiante e firme, porque Deus sabe o que faz. Pastor Jaime, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns obreiros que foram formados pelo pastor, e eles me observaram 2 características do pastor. A primeira, a pontualidade. E a segunda, a atenção de chamar os membros pelo nome. Ter essa... né? Porque às vezes o pastor, né, só aponta, é fulano. Você sabe disso, hein? Olha, eu ouvi de alguns obreiros que trabalharam com o senhor. Pastor. Esse é um dom que Deus me deu. E até o pastor João Barbosa, quando ainda estava para o interior, muitos anos, ele falava, meu Deus, pastor Jaime, eu preciso orar para que Deus me dê sua memória. Ou uma memória como a sua, né? Não a sua. Mas assim, eu sou pontual quando se diz respeito ao trabalho, à obra. Sim. Eu não consigo chegar atrasado em um culto, a não ser que por motivo de uma força maior. Sim. Mas eu sou pontual nesses compromissos de abertura de culto, de encerramento, de chegar, dar atenção primeira com os irmãos, de uma oração de pelo menos os seus 30 minutos antes de início de um culto. Mas Sim. eu gosto mesmo, é demais, um período até maior. Então eu vou chegar bem cedo na igreja. Eu sempre fui aquele que quase abro a igreja. Sim. Tá? E eu permaneço assim, quero morrer assim. Então, gosto muito disso. E outra, alguém disse, pastor, qual é a técnica de o senhor guardar os nomes dos membros da igreja e dos obreiros? Falei, não há técnica. Há um trabalho. Eu pergunto o nome e esse nome é registrado no meu coração. Por quê? Porque eu oro, irmãos, a meu período de oração. Eu acho que todo obreiro tem que ter o seu período de oração no seu lar, na sua casa, no seu cantinho da oração. Não é só ali no início do culto ou na nossa reunião de oração aqui da terça-feira. Mas você tem. Então, eu oro e peço pelos membros, pelo nome. Pelo nome. Então, Senhor, abençoa a igreja em Pirituba. Começo assim. Mas eu vou citando os nomes desses meus irmãos. Todo aquele que o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração, eu vou falando esses nomes, irmãs, jovens, crianças, obreiros e dos mais setores e lugares onde eu passei, que Deus me traz ao coração ali, e eu vou mencionando os nomes. Eu faço questão de orar assim, não é? E já dizendo ao senhor que a partir de hoje, o senhor tem mais um que vai orar
pelo nome, pelo Senhor. Ô, glória, eu preciso, hein, pastor? Todos nós Eu sou precisamos. necessitado de oração. Todos nós precisamos. Pois é, pastor, eu acho que isso é um dom, porque quem são assim é os nossos presidentes. Então, é dom. Eles têm uma facilidade de memorizar o nome, às vezes uma vez só que a pessoa se apresentou para eles, eles guardam o nome de uma forma que Acho que é o dom mesmo. pode encontrar a pessoa 10 anos depois, se recorda do nome. Igual o nosso presidente e o nosso vice-presidente, um dia eu quero chegar lá na competência, né? Jamais os lugares, entenda bem. Mas eu acredito que é um dom, porque realmente eles são assim mesmo. E Deus me deu esse dom, Deus me deu esse dom. Eu nunca esqueço uma fisionomia nem um nome. E eu imagino como um membro da igreja, ele se sente honrado. Meu pastor me chamou pelo meu nome, meu pastor sabe o meu nome, se lembra do meu nome. Importante isso. Porque pessoas, às vezes, que acham que nunca vão ser lembrados. E eles não sabem que eu sei o nome deles e oro por eles. Porque mesmo aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de chegar até ele, eu já perguntei para alguém, como que é o nome daquele irmão? Porque a partir dali, eu vou chegar a ele já com o nome, sabendo o nome dele, mas já vou estar orando, já estou orando por ele há tempo. Então eu creio que Deus me deu esse dom e eu sou feliz por isso. Glória a Muito feliz Deus. por isso. Glória a Deus. Pastor Jaime, agora vamos avançar um pouco aí na sua história, na sua trajetória, porque o pastor experimentou aquela que, na minha opinião, é a dor mais terrível que alguém pode sofrer, que é a perda de um ente querido. Realmente. O pastor perdeu a sua esposa, que por 6 anos lutou contra uma enfermidade, e o pastor acompanhou ali ao lado dela todo o sofrimento, toda a luta, mas o céu achou por bem levá-la. E como foi para o pastor atravessar esse processo e enfrentar a viuvez, que é um momento tão difícil que ninguém deseja passar por uma experiência como essa? Pastor André, assim que nós chegamos em São Paulo, minha esposa fazia os seus exames, né? Natural, semestralmente, exames que são mamografia, esses Papa Nicolau, essas coisas são muito importantes. Quem me ouve, né? Aconselhe suas filhas, suas esposas que façam isso. Mas e num desses exames foi detectado um tumor no seio esquerdo. E, bom lembrar, tive um apoio muito grande nesse período, uma Marta Costa. Uma Marta Costa, quando ela soube, ela chegou junto de mim e disse, olha, me indicou lugares, ligou onde deveria ligar. Foi uma ajuda muito importante que se faz bem em lembrar. Muito bem, então, porém, irmão, foi 6 anos, 10 meses e 28 dias. Se não, mas exatamente essas datas. Ela passou por todos os processos necessários, protocolos exigidos pelos médicos, pelo sistema de saúde, mas por um motivo ou outro que nós não sabemos, o céu sabe, ela não teve resposta, o corpo dela não respondeu a essa enfermidade. Então, todos esses dias, esse período, eu estive com ela, todos os dias, cuidando da igreja e cuidando dela e dos médicos, hospitais, e inclusive ao ponto de um médico chegar em mim e dizer, olha, pastor, o senhor precisa arrumar alguém, o senhor não pode estar fazendo o que o senhor está fazendo, porque se o senhor, ele me diz assim, se o senhor entrar aí na mesma frequência, o senhor pode ter um problema muito grave, a sua saúde vai ficar, de alguma forma, prejudicada. E eu me lembro, de olha, eu não tenho ninguém que possa fazer, mesmo porque minha filha está com um bebê, mas não tinha como deixar a criança e trabalhando, não tinha como. Sim. Mas uma coisa que eu descobri, é importante fazer lembrar, que eu descobri que quando o homem está doente, irmão, as mulheres estão lá com eles. Quando as mulheres estão doentes, você não vê marido acompanhar, é muito raro.
Meu Deus. Você vê acompanhantes pagos ou um filho, alguma... Muito difícil. Tive experiências lá Sim. desagradáveis em relação a isso. Mas foi muito duro para mim. Uma companheira que esteve comigo por quase 33 anos, né? E companheira, ajudante, muito querida na igreja. Mas, infelizmente, o Senhor a levou, né? E fiquei viúvo por um período. O ministério me chamou e disse: olha, pastor, nosso presidente, com muita sabedoria, muita cautela, disse: olha, você é um pastor, está à frente de um trabalho, você precisa pensar em uma nova esposa, em um outro patrimônio. Foram mais de 2 anos e um pouco. E talvez, se fosse por mim mesmo, eu com certeza ficaria mais tempo, com certeza. Mas tudo eu descobri que estava no plano de Deus. Sim. Porque foi me apresentado várias pessoas, né? De amigos, olha aqui, assim, isso. Mas orando a Deus, numa manhã de terça-feira, indo ainda ali na Cotegipe para a reunião de oração, eu me deparei com o presidente e o presidente me disse uma palavra em um versículo bíblico, porque ali eu estava em dúvida, sabe? Sim. Até com quem poderia me relacionar para que houvesse o matrimônio. E ali veio em oração, veio a resposta de Deus através do nosso presidente. Sim. E essa, hoje, minha esposa, Manjane Adriana, uma mulher de Deus, e nós vivemos um casamento feliz e abençoado. Glória a Também, Deus. para a glória de Deus. Não dedicada à obra como ninguém, maravilhosa, dedicada à minha família, minha filha, como se fosse a própria mãe. Glória a Algo Deus. maravilhoso. Deus preparou. Então Deus sempre prepara o melhor. Com né? certeza. E agora estamos indo já para completar 7 anos de matrimônio. Glória a Deus. Bom saber que o pastor está feliz, que Deus tem cuidado do pastor. E sabemos que a perca ela é irreparável, mas Deus ele sempre tem o bálsamo para cicatrizar a ferida e para trazer a cura para o nosso interior. Sim, Deus faz isso por completo, não é? Glória a Deus. Isso aí é algo do céu. Difícil de trazer em palavras, mas a palavra é: Deus ele está sempre cuidando de nós e cuida nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Nos mínimos detalhes. Pastor, as horas já são avançadas e nós já vamos encaminhar para o encerramento do nosso programa. Tá tão bom o bate-papo, parece que a gente está poucos minutos aqui conversando. Confesso que isso surpreendeu, agora achei que estava começando. Teria tantos outros testemunhos e tantas outras experiências, mas com certeza vamos ter outras oportunidades. Eu ficaria feliz com isso. Eu gostaria, pastor, que agora, para o encerramento do nosso programa, o pastor deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo ou estão sintonizados em nossa rádio. Eu creio que tem alguém esperando uma resposta do céu. E mais uma vez, Deus vai usar os seus lábios para dar direção ao coração e à alma de um necessitado. Pastor André e todos vocês que neste momento estão nos ouvindo, nos vendo aqui, eu quero dizer, falando aqui, me fez lembrar Reis, capítulo 5, aquela menina que foi levada como escrava ali para a casa daquele general sírio, Naamã, onde teve aquela experiência, né, de cura lá com Eliseu. Mas eu quero falar aqui, só fazer lembrar os irmãos, aquela menina, irmãos. Como nós hoje, como servos de Deus, nós vivemos em dias difíceis na terra. Vivemos dias difíceis. Há paz na igreja, mas o mundo jaz no maligno e está em guerra. Então, se há paz na igreja, eu quero dizer aos irmãos que, como igreja que sou, como igreja que somos,
nós temos que carregar conosco essa paz. Essa paz que aquela menina na casa ali de Naamã, mesmo sendo levada como escrava, ela tinha todos os motivos para ser uma rebelde, para estar insatisfeita, para olhar para aquele homem leproso e o amaldiçoar ainda mais. Mas não, ela levou consigo a presença de Deus. Ela levou consigo aquela paz que só o Senhor pode nos dar. E essa paz, irmãos, que eu conclamo a todos que mantenham no coração essa paz, essa fé e essa lealdade ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque Ele, a seu tempo, irmãos, Ele fará se concretizar todas as promessas que Ele tem feito sobre as vossas vidas e que até lá, que se concretize, Ele vai cuidar de você Glória em a todos Deus. os aspectos. Eu creio. Como Jesus disse no Sermão do Monte, dizendo: você está preocupado com o dia de amanhã? E faz menção, irmãos, das aves que o Senhor trata diuturnamente, das flores que o Senhor cuida, de tudo. Você é muito mais do que as aves, muito mais Glória a do que qualquer flor ou qualquer planta. Você é a menina dos olhos de Deus. Confie no Senhor. Mantenha a sua fé. Deixe-se usar por Deus. Se tiver uma oportunidade, fale de Jesus para alguém que esteja perto, próximo de você, porque Jesus é o Senhor. E é só através dele nós temos a salvação e essa paz que abunda em nossos corações e nos dá a certeza de uma vida abençoada. Que o Senhor e o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto aos vossos corações e que venha aumentar em você esta fé, porque o Senhor faz menção do tamanho da nossa fé em algumas oportunidades na Bíblia. Então que essa fé seja aumentada em todo o tempo e que você perca todo o temor do mundo aí e que entenda que você está guardado pelas potentes mãos de Deus. Glória a Deus. E habita no esconderijo do Altíssimo. Receba esta palavra de bênção sobre a vossa vida. Nenhum mal lhe acontecerá, porque você confia no Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, Ele garante tudo aquilo que Ele fala e que Ele é na nossa vida. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor André, pela oportunidade. Agradeço a nossa liderança, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, toda a diretoria desse ministério e vocês aqui que nos abraçam de maneira especial. Sou mais feliz hoje do que ontem. Pastor Jaime, eu recebo essa palavra. Mais uma vez, o Espírito Santo te usou com poder e autoridade. Entre tantos que foram alcançados por essa mensagem, eu sou um dos tais. Meu coração, ele transborda de alegria em mais uma vez ser ministrado por Deus e nessa oportunidade pela sua vida. Pastor Jaime, antes do pastor nos abençoar com uma oração, eu gostaria que o pastor falasse o endereço da igreja lá em Pirituba e os dias de culto. Pirituba, nós estamos ali localizado na rua General Lauro Cavalcante de Farias, número 617. Cultos, nós temos o nosso culto de ensino às quartas-feiras, nós temos o nosso culto, que nós denominamos o culto de vitória. Sim. Sextas-feiras, nós temos o nosso culto da família no domingo às 18 horas, de manhã, escola bíblica dominical, não é? No segundo sábado de cada mês nós temos a nossa ceia, período de consagração pela manhã das 8 até as 11, consagração e oração. Os nossos jovens se encontram na última quarta-feira, no último sábado do mês. Vocês estão convidados, não é? Podendo estar conosco lá. Deus tem mantido ali uma igreja cheia para a glória de Deus, feliz, abundante no Espírito de Deus. Estamos ali para receber a qualquer um dos irmãos e de portas abertas.
Pastor, pessoas que estão passando por tribulações, momentos de provações, aqueles que precisam de um milagre com urgência, o pastor recebe lá no setor? Olha, foi bom. Deus tem operado grandes milagres e maravilhas no nosso setor Eu creio. em relação a curas. Tivemos Sim. alguns testemunhos e certificados por documentação em câncer, não é? Tivemos uma história agora, a última, da nossa irmã Raquel. Ela tirou um tumor de mais de quase 10 quilos, irmão. Meu Deus. Condenada já, com o fígado comprometido também, retirando o líquido e Deus a curou e a remissão aconteceu por maneira completa. Foi um milagre. Os médicos disseram, foi um milagre. Glória a Deus. Então, os irmãos que estão nos ouvindo agora, que precisa de um milagre, Pode correr lá. da região ali de Pirituba, Estamos de portas abertas. pode correr para uma das nossas igrejas, que o encontro com Deus é certo. Deus tem operado maravilhas em nosso meio lá, para a glória do nome dele. Que maravilha, glória a Deus. Pastor Jaime, o senhor pode nos abençoar com uma oração? Amém. Querido Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, nesta manhã, por cada vida, meu Senhor, que nos ouve, que nos assiste, que estão ligados a este momento. E quero, Senhor, pedir humildemente, Senhor, que o Senhor mantenha as tuas mãos estendidas em favor de cada um dos teus filhos e filhas neste momento, Senhor, que estejam passando por momentos de tribulações, momentos de dificuldades financeiras, momentos de dificuldades familiares, momentos de dificuldades na saúde, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Sim, Jesus. O Senhor pode curar, o Senhor pode abrir porta neste momento e solucionar problemas que alguns possam estar vivendo, Senhor. Pessoas que estão vivendo angustiadas por situações que nós nem entendemos, mas o Senhor, ó Deus santo e poderoso e bondoso, que a sua misericórdia, meu Deus, suplanta qualquer juízo. Visita agora, eu te peço, Pai, cada vida, Senhor, que nos ouve, que nos assiste, mas visite, ó meu Deus, com vitória, visite com bênçãos, visite com portas abertas, visite com soluções, Senhor, de dificuldades e problemas, porque tu és o Deus grande e poderoso, e tudo está sujeito ao poder de vossas mãos. Pai Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pastor Jaime, foi muito bom te ouvir. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Mais uma vez, perdão pela minha voz, por essa rouquidão, mas com certeza nós queremos, em outras oportunidades, receber o pastor aqui no Confradesp em Revista para dar continuidade a esse bate-papo que foi tão valioso e tão precioso. Amém, pastor André, agradeço todos os que estão envolvidos nesse trabalho maravilhoso, e ao Senhor, e a Deus, a todos. E estou feliz de poder ter recebido, né, essa oportunidade. E à disposição. Tem muita coisa boa aí para a gente poder conversar e transmitir aos nossos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Obrigado. Pois é, meus irmãos, o Confradesp em Revista está terminando e para mim só tenho palavras de gratidão a todos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Que Deus continue te abençoando e terça-feira que vem estaremos novamente aqui nesse horário, neste canal, com mais um pastor convidado que eu tenho certeza que será uma manhã de grande edificação espiritual da parte de Deus para com as nossas vidas. O meu desejo é que essa terça-feira seja marcada na sua vida, na sua casa e na sua família por grandes bênçãos, conquistas e realizações. Deus abençoe.